questão 5. O que vocês acham dessa questão? Assinale a alternativa incorreta. Lembre-se, incorreta. Quanto aos indicadores de saúde da população. Questãozinha que eu lembro como se fosse hoje, na véspera da prova de Santos. Eu trouxe um slide com essa alternativa. Assinale a alternativa incorreta. Lembra? Risca ali. Passa o marca-texto, passa a caneta, porque ele está perguntando para você incorreta. E essa é uma questão muito boa para a gente estudar. Por que ela é muito boa? Porque se ela traz uma incorreta, ela traz 3 corretas. É isso mesmo. Uma incorreta, 3 são corretas. Essas 3 que estão corretas, elas provavelmente vão vir na nossa próxima prova. A respeito dos indicadores de saúde da população, assinale a incorreta. Alternativa A. Em termos gerais, os indicadores são medidas síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. B. A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar, desde a simples contagem direta de casos de determinada doença, até o cálculo de proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados, como a esperança de vida ao nascer. C. Em geral, a validade de um indicador é determinada por sua especificidade, que é a capacidade de detectar o fenômeno analisado, e mensurabilidade, que é a capacidade de detectar somente o fenômeno analisado. D. Para um conjunto de indicadores, são atributos de qualidade importantes a integridade ou completude, dados completos, e a consistência interna, dados coerentes e não contraditórios. Se tem uma questão que vocês podem errar, uma questão assim, mais elaborada, mais difícil. 1 minutinho para vocês responderem essa questão. Dá para responder em 1 minuto? E aí? Qual alternativa está incorreta? Qual alternativa está incorreta? 1 minutinho aí para vocês responderem. Convencidos? Ivanídia e Beatriz, convencidos dessa alternativa? Tem certeza? Olha só, guarda isso na cabecinha de vocês. A validade de um indicador é determinada por sua sensibilidade e especificidade. Guarda na cabecinha de vocês. A validade de um indicador é determinada por sua sensibilidade, que é a capacidade de detectar o fenômeno analisado, e especificidade, capacidade de detectar somente o fenômeno analisado. Iban quis confundir, colocou especificidade e mensurabilidade, mas mudando ali o que cada validade, o que cada indicador determina. Validade de um indicador é determinada pela sensibilidade e a especificidade. Guarda isso. SE. Validade SE. Valida-se. Ótima dica. Valida-se. A validade, então, ela é determinada pela sensibilidade e especificidade. Valida-se. Sensibilidade e especificidade. Ok? Vamos guardar na cabecinha? Validade de um indicador é determinada pela sensibilidade e especificidade. Ok? Anota que vai cair na prova. Vai cair. Próxima questão. A respeito do decreto 7508, responda as 2 questões a partir do regramento disposto no decreto 7508. O decreto 7508 é aquele decreto que fala sobre as regiões e mapas de saúde, sobre o processo de regionalização e hierarquização, sobre o RENASSE, sobre o RENAME, sobre o contrato organizativo público de saúde. É isso que fala o decreto 7508. Avalie as assertivas abaixo quanto à sua veracidade. O acesso universal, igualitário e ordenado
as ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS. Quem lembra quais são as portas de entrada do SUS? E se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do sistema. O processo de planejamento de saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. Alternativa A, apenas a assertiva 1 é verdadeira, apenas a assertiva 2 é verdadeira, ambas as assertivas são falsas, D, ambas as assertivas são verdadeiras. Qual a alternativa correta? Vocês iam responder essa dúvida com certeza absoluta, essa questão com certeza, ou vocês responderiam essa questão com dúvida? Me conta, teve dúvida na questão? Ou foi certinha na alternativa correta? As duas assertivas estão corretas. O acesso universal, o igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada e se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do sistema. O processo de planejamento se dá ascendente e integrado, do município, que é o nível local, até a União. Ascendente, do menor para o maior, do nível local, que é o municipal, até o federal, ouvidos os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando-se as necessidades políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. O texto seguinte será utilizado para responder as próximas duas questões. E aí ele coloca, questão 9. Da leitura do texto, a seguinte inferência é possível. Então, a gente vai, de novo, inferir. E essa questão, eu sei que tiveram pessoas que entraram com recurso. Por quê? Na alternativa que eles colocaram, que ele coloca como a letra B, o texto mescla elementos da linguagem formal e coloquial, como exemplo da primeira temos por obséquio e da segunda vê-se te manca. Isso daí está no texto realmente, esses exemplos estão. Então, nós temos por obséquio, que a gente sabe que é uma linguagem formal, e a segunda, vê-se te manca, é uma linguagem coloquial. Você inferiu que ele mesclou isso daí. Ok? Você chegou a uma conclusão que a partir do momento que ele colocou vamos dizer, uma linguagem formal, usando por obséquio, que hoje não é comum, e vê-se te manca, que já seria uma gíria, né? Quando coloca. Mas eu sei que tiveram alunos e doutores que entraram, né, com recurso, mas ele coloca assim: para o autor, chatear e encher estão no mesmo nível, no que se refere a incomodar alguém. Então, ele coloca como chatear e encher no mesmo nível. Só que, se você perceber, ele coloca assim, ó, em uma parte. Vai, então, ele coloca chatear e encher. Então, são duas coisas. O E é indicativo de que nós vamos ter o chatear mais o encher, ok? Então, a gente já começa por aí. Nós temos duas coisas. O E é aditivo. É como se fosse mais. Eu vou chatear mais encher. Ok? Então, muito bem. Outro indicativo é quando ele coloca até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos e faça nova ligação. Então, quando ele coloca até aqui é chatear, agora vamos mostrar o que é encher, então ele não colocou no mesmo, né? Na verdade, no mesmo nível. Ele tem, porque ele marcou no até aqui, ok? Em vê-se te manca, palhaço, temos representado o ápice da perda de paciência do personagem Valdemar. O ápice seria o
topo, né, da paciência. Só que aí, o que acontece? Quando ele coloca aqui, ó, ele coloca assim, mas não é do número tal, não é do número tal, e mas aqui deve ser aqui, né? Mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos você liga no mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Tudo bem, nesse momento ele estava nervoso, você pode inferir isso? Só que não foi o ápice, porque ele coloca aqui, ó, escute uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, dessa vez, diz coisas impublicáveis. Ou seja, se ele disse coisas impublicáveis, né? Então aí que nem dá para publicar, eu acho que o ápice foi aqui, né? Então ele colocou outras coisas, foi aqui, não foi no Vê se te manca. O objetivo do telefonema era perturbar um específico empregado do escritório conhecido por seu temperamento irascível. Então, tem que ter o cuidado de não fazer também uma viagem na maionese, né? A viagem na maionese é aquela que você, por exemplo, deduz uma coisa que você, por exemplo, eu fiz sabe, tipo um embrólio aí, sei lá, uma coisa que fui buscar lá de não sei da onde, de uma vez que alguém, não, tem que ter um certo cuidado, ok? Quando você colocar aqui na questão 10, nossa última questão, o modo imperativo foi empregado na sequência transcrita em qual alternativa? Considerando sempre os preceitos da norma culta. Então, aí a gente sabe. Vamos colocar que a gente precisa ter o seguinte: modo imperativo. O modo imperativo do verbo é aquele que você vai ter como. É aquele que você vai ter como uma ordem, uma instrução, aquele que você vai ter como um convite ou até uma súplica. Só que na hora de fazer o imperativo, que pode ser afirmativo ou pode ser negativo, você tem que saber que o verbo, quando terminar em AR, ele vai virar E. Quando terminar em ER ou IR, ele vai virar A. Então, eu quero falar para o meu, o meu cachorro sair. Eu quero dar uma ordem. Então, eu não posso falar, sai daqui, porque sai, o verbo sair termina em IR, então a terminação dele deve ser A. Saia daqui. Um outro problema da norma culta, né, da língua portuguesa, é que eu percebo que a maioria das pessoas não utilizam o modo imperativo da maneira correta. Então, por exemplo, eu já vi muitas pessoas, né? Já ouvi muitas pessoas falarem assim, por exemplo, fala mais baixo, fala mais, né? E os crush, gente, crush, quando eu saio às vezes com o boy magia, né? Vou conhecer o boy magia, ele fala assim, fala mais sobre você, fala mais, não, fale, né? Ele tá fazendo um convite para eu falar, e aí falar é fale, né? Beber, não é bebe mais um golinho, não, é beba, né? Beba mais um golinho. Então a gente sabe que na informalidade as pessoas falam. Aí aqui, daqui a 10, acho que deve ser daqui, né? A 10 minutos, ligue de novo, porque é o verbo ligar. E o verbo ligar, a gente sabe que terminou em AR, ele vira E, ok? Você telefona, aqui é o modo indicativo, é uma certeza.
Você telefona para um escritório qualquer na cidade. Modo indicativo, ok? Quer me chamar, por favor, o Valdemar? Ou quer me chamar, por favor, o Valdemar? Então, não tem o imperativo. Mais 5 minutos, você liga no mesmo número. Você liga, ele está afirmando uma certeza. Ele está falando, você liga no mesmo número, ok? Se for um convite, uma súplica, né? Aquilo que ele pede para alguém fazer alguma coisa, então a gente, uma orientação, uma instrução, aí a gente vai ter tanto no modo imperativo como no modo subjuntivo. Terminou em AR, vira E, terminou em ER ou IR, vira A. Fácil! Não é fácil, gente? É fácil. Não tem dificuldade nenhuma aqui. É só você memorizar isso. E aí você saber que o subjuntivo, que é uma possibilidade, também tem uma coisinha, né? Que a gente sabe que é uma dica que dá para vocês também utilizarem, que também despenca em prova de concurso público, o modo subjuntivo do verbo, né? Porque as pessoas têm um problema. Por exemplo, se eu pegar o verbo ver, ver, de olhinho, viu, gente? Ver. E aí eu vou querendo subjuntivo. Aí, para eu saber, eu coloco eles ou elas, e aí o verbo ver no passado. Aí eu vou falar: ah, eles viram a aula da professora Ruth. Eles viram. Pronto. Coloquei. Aí eu vou tirar esse AM. Vou tirar daqui. Quando eu aperto a borracha, sai tudo. Tirei o AM e ficou vir. Aí fica o subjuntivo. Quando eu vir a próxima aula, quando eu vir a professora, vou dar um abraço nela quando eu vir pessoalmente, né? Quando eu vir meu boy no Dia dos Namorados e não quando eu ver não, é feio. É feio, é muito feio, é quando eu vir. E aí dá certo com todos os verbos, né? É só você pegar a terceira pessoa do plural, colocar o verbo no passado e tirar o AM. O que sobrar, aí é o subjuntivo, é o futuro, né? Quando eu, achei o subjuntivo. IBANSP Santos 2016. Não constitui infração ética baseando-se no Código de Ética em vigência. Deixar de atuar... presta atenção, não constitui infração ética, hein? Então não é o que é infração ética, aquilo que não é infração ética. Vamos lá. Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites e atribuições de sua competência. Pessoal, isso aqui é total infração ética, né? Eu estou saindo dos meus limites, ultrapassando os meus limites. Infração ética. Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público, mesmo com condições de trabalho não dignas. Recusar a exercer a profissão em âmbito público, mesmo com condições não dignas, não é uma infração ética, é um direito que eu tenho. Exercer a função de perito quando for parte interessada? Não posso, gente. Aí eu vou dar parecer favorável para mim. Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem consentimento prévio do paciente e do seu responsável legal, exceto em caso de urgência e emergência. Essa questão D a gente vai ver mais para frente. Mas aqui eu quero que vocês se atenham à parte do sigilo, ou melhor, da perícia. Eu posso exercer função de perito quando for parte interessada? Não, pessoal. Não posso. É uma infração ética. Mas eu posso me recusar a exercer a profissão em âmbito público, mesmo com condições de trabalho não dignas? Posso. Então, preste atenção nisso. Não constitui infração ética. Todas as outras são infrações éticas. Então, eu não posso iniciar um procedimento ou tratamento sem o consentimento do paciente. Eu não posso deixar de atuar com absoluta isenção quando eu for designado como perito. E eu não posso exercer a função de perito quando for parte interessada.
Mas o que eu posso fazer que não é antiético, que não é infração ética? Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público, mesmo com condições de trabalhos não dignas. Tudo bem? Conseguiram entender? Essa daqui é um pouco confusa porque ele coloca sempre essa questão de deixar de atuar, recusar, não atender, não fazer. Dentre as lesões classificadas fortemente associadas com a infecção pelo HIV, temos candidíase eritematosa? É sim, está lá no manual. Que se apresenta pela presença de pseudomembrana, elimina. Por quê? Não é pseudomembrana. Pseudomembrana seria da candidíase pseudomembranosa, placa branca destacável a raspagem. Então, não é a descrição que está incorreta. A B, sarcoma de Kaposi, que apresenta lesões isoladas ou múltiplas, de cor vermelha ou violácea, até aí está certo, sendo seu local de predileção, mucosa da bochecha, não, é palato ou gengiva. Tá? Então, a alternativa B está incorreta por causa disso. Infecção viral pelo herpes simples não é uma doença fortemente associada ao HIV. Pode acontecer? Pode, mas não é fortemente associado ao HIV. E a alternativa D, leucoplasia pilosa, que se trata da lesão branca não removível à raspagem. E acontece aonde a leucoplasia pilosa? Na região de bordo lateral de língua, ou bordo lingual. Ela tem relação com qual agente etiológico? Ao Epstein-Barr vírus, que é um vírus do herpes humano do tipo 4. O sarcoma de Kaposi, quem que é o agente etiológico? O herpes humano ou vírus do herpes humano do tipo 8. Então, tem que lembrar desses detalhes, né? Porque, assim, a banca IBAN não costuma cobrar numeração dos vírus muito, ela acaba cobrando mais essa parte, assim, de lesões fortemente associadas ao HIV. O carcinoma epidermoide pode ocorrer em indivíduos mais jovens quando infectados pelo HIV, sendo que essa questão nunca tinha caído, mas está lá no manual também, tá? Essa questão se encontra no manual. Os casos mais comuns ocorrem no palato? Não. Carcinoma epidermoide, mesmo nos indivíduos HIV positivos, eles acontecem, né, nas regiões de predileção do carcinoma epidermoide normal, né, que acontece mais na região de bordo lingual, mas também na região de soalho bucal. Então, essas são as regiões de predileção, não é palato. Alternativa B, geralmente suas lesões são ulceradas, sim. As lesões, assim como, né, no carcinoma epidermoide convencional, também são ulceradas. Agora, geralmente suas lesões são ulceradas e não se resolvem com os tratamentos de rotina. Resolve, né? Porque tem que se fazer, por exemplo, cirurgia, aí vai fazer a resolução desse processo do carcinoma. Né? Então, a rotina é fazer cirurgia, e aí vai se resolver. A alternativa C, um aspecto determinante para o diagnóstico é que essa lesão nunca está associada a áreas leucoplásicas e ou eritematosas. Aí um detalhe bastante importante, né? Essa palavra nunca é uma palavra muito forte, que a gente sempre fala para vocês eliminarem. Então, assinala a palavra nunca, porque nunca não combina muito com a área de saúde, né? Então, as lesões de carcinoma, normalmente, elas vão ter áreas leucoplásicas e normalmente vão ter áreas eritroplásicas, tá? Então, carcinoma, mesmo no paciente HIV positivo, ele guarda as características de um carcinoma convencional, num paciente que não é HIV positivo. E D, o tratamento cirúrgico, mas não há necessidade de radioquimioterapia. Não, né? Na verdade, se a lesão é pequena, se foi removido completamente a lesão, claro que não vai haver necessidade de rádio e químio. Só que, se foi uma lesão muito grande, removeu e ficou margem comprometida, aí vai ter que fazer radioterapia. Então, o tratamento é cirúrgico, que é um tratamento de rotina para carcinoma epidermoide, mas, né, se houver comprometimento das margens, na hora que tirou, mesmo tirando com margem de segurança, deixou-se resquícios da lesão, o que tem que fazer? Tem que se complementar
o tratamento com radioterapia. Então, ele é cirúrgico e, em algumas circunstâncias, há necessidade, sim, de fazer rádio.